Olá, eu sou o professor José Renato e hoje nós vamos falar sobre eletricidade. Num primeiro momento, para quem nunca teve contato com eletricidade, é um pouco difícil a gente conseguir raciocinar. Por quê? Porque a eletricidade é algo que não é visível, é algo abstrato. Então, para a gente conseguir começar a entender o funcionamento dos circuitos, lidando com uma coisa que a gente não vê, é complicado. Mas eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira simples, de modo que a gente consiga distinguir bem as grandezas elétricas. Quando eu falo de grandeza elétrica, na verdade na eletricidade a gente trabalha com algumas grandezas, como por exemplo tensão, corrente elétrica, potência elétrica e resistência. Então hoje eu vou mostrar para vocês o funcionamento de cada uma delas e mostrar também os equipamentos utilizados para medição dessas grandezas e o equipamento que nós vamos utilizar mais, que é o alicate amperímetro. Dentre as principais grandezas, a gente pode começar falando da tensão. A tensão ela é conhecida de um modo geral como voltagem, né? A gente ouve muito falar voltagem de 127 volts, voltagem de 220 volts. Na verdade, o termo técnico correto para essa grandeza é tensão elétrica. Mas o que é tensão elétrica? Basicamente, tensão é a força necessária para a realização de algum trabalho elétrico. Eu chamo de trabalho qualquer operação relacionada à eletricidade. Por exemplo, acender uma lâmpada. Acender uma lâmpada é um trabalho elétrico. Ligar um ventilador, fazer funcionar um motor, isso é realizar um trabalho. Ligar um ar-condicionado, um refrigerador, tudo isso é um trabalho realizado a partir da energia elétrica. Então, tensão é a força disponível para a realização desse trabalho. A gente já consegue imaginar uma questão de grandeza elétrica, né? Já observando os próprios aparelhos de ar-condicionado, por exemplo. Se a gente for imaginar um aparelho de ar-condicionado pequeno, ar-condicionado de janela de 7.500 BTUs, um ar-condicionado de janela de 10.000 e alguns modelos de split também, sempre de potência pequena, split de 9.000, de 10.000. Existem alguns modelos no mercado que funcionam a partir dos 127 volts, né? E já os aparelhos maiores, de 12.000, 18.000, 21, 30, 60.000, já são aparelhos que a gente não consegue encontrar na tensão de 127, apenas na tensão de 220 volts. Mas por que isso? Se a gente for imaginar a potência do equipamento, né, o rendimento do equipamento, a capacidade, falando de ar-condicionado, a capacidade de refrigeração desse equipamento, como força, como trabalho, um equipamento, um ar-condicionado de janela de 7.500 BTUs realiza um trabalho menor, bem menor, do que um ar-condicionado de 30.000 BTUs, por exemplo. Por isso que o ar-condicionado de 7.500 BTUs eu consigo alimentar com uma tensão mais baixa, que são os 127 volts. Já um equipamento mais pesado, né, que exige mais força para realizar o trabalho, eu só encontro esses equipamentos em 220, que é uma tensão maior. Se a gente for pensar no sistema de distribuição de energia, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, a concessionária é a Light. Qual é o padrão de energia utilizado pela Light? Bom, a Light distribui energia em corrente alternada, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, mas ela transmite energia em corrente alternada, na tensão, e aí a Light transmite energia no padrão trifásico,
O que é isso? É um padrão com 3 fases distintas mais um nêutron. Nesse padrão trifásico, eu tenho as tensões de 127 volts entre nêutron e fase, e tenho a tensão de 220 volts entre fases, tá? A gente costuma identificar essas fases por letras, né? Como, por exemplo, R, uma fase R, uma fase S e uma fase T. A tensão entre essas as fases, entre qualquer uma de fases diferentes, entre duas fases diferentes, é de 220 volts. Então, resumindo, tensão é a força disponível para a realização de um trabalho. Quanto maior a tensão, mais força eu vou ter para realizar um trabalho. Ainda sobre o sistema de distribuição de energia, vocês podem reparar na rua, sistema de postes. Em alguns locais eu tenho um ramal aéreo mais alto, que a gente chama de linha de alta tensão, e eu tenho uma linha mais baixa, que é a linha de distribuição de energia, né? A linha de alta tensão eu chamo de tensão primária e a linha de distribuição eu chamo de tensão secundária. O que é isso? Essa linha de alta tensão, ela tem uma tensão ali de 13.800 volts. Por quê? Por que essa tensão tão alta? Porque essa alimentação vai alimentar o bairro inteiro, por exemplo, o mesmo ramal. Então, para alimentar um bairro inteiro, eu preciso ter uma tensão mais elevada, porque o trabalho que eu vou precisar realizar para alimentar o bairro inteiro é maior. Então essa linha, esse mesmo ramal de 13.800 volts, essa linha de tensão primária, ela está distribuída por todo o bairro. Mas quando chega numa determinada rua, o que eu tenho? Num poste, eu tenho um equipamento chamado transformador, que serve, nesse caso, para baixar a tensão. E aí eu vou baixar de 13.800 volts, em 3 fases, 13.800 volts. Eu vou baixar essa tensão para o padrão de distribuição, que aqui, como eu falei, é 127, 220. 127 fase neutro, 220 fase-fase. Outra grandeza elétrica muito importante e que a gente vai trabalhar bastante com ela é a corrente elétrica. Corrente elétrica é diferente de tensão. Se tensão era a força disponível para a realização de um trabalho, a corrente elétrica, na verdade, ela é o produto desse trabalho. Eu só vou ter a corrente elétrica quando eu estiver realizando um trabalho, né? Quando eu estiver utilizando essa energia para a realização de algum trabalho. O que é a corrente elétrica? A definição clássica de corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons por um condutor. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda a matéria é formada por átomos. Vamos relembrar um pouco de física, mas é importante a gente ter essa base de conhecimento. Toda a matéria é formada por átomos. E os átomos, que é uma partícula muito pequena, invisível a olho nu, ele é formado por nêutrons, por prótons e por elétrons. Nêutrons, como o próprio nome já dá a dica, é uma carga neutra. Na verdade, ele não tem uma carga definida. Ela é neutra. Já os prótons, ele tem uma carga positiva. E os elétrons é uma carga negativa. Os nêutrons e os prótons, eles estão presos ali bem próximos do núcleo desse átomo.
E os elétrons, eles estão distribuídos em camadas em torno desse núcleo. A camada mais superficial desse átomo, né, a camada mais superficial de elétrons, é chamada de elétrons livres. E são esses elétrons que percorrem os condutores, né? Quando eu falo de condutor, eu falo de fios e cabos elétricos, seja ele de cobre, de alumínio, né? Definindo, assim, classificando bem os materiais, eu posso classificar como materiais condutores e materiais isolantes, né? Como material isolante, eu tenho plástico, porcelana, borracha, são materiais que não conduzem eletricidade. Por que não conduzem eletricidade? Porque eles têm bem poucos, né? Praticamente eu desprezo a quantidade de elétrons livres. Então, assim, são poucos elétrons livres, não conduz eletricidade. Se não conduz eletricidade, eu classifico como um material isolante. Já os materiais ferrosos, né, os metais, de um modo geral, seja ele cobre, alumínio, o aço, ferro, entre outros, né, níquel, metais. Os metais, de um modo geral, são materiais condutores. Por quê? Porque eles contêm uma quantidade maior de elétrons livres. Existem metais que são melhores condutores e existem metais que não são tão bons assim. Embora sejam condutores de eletricidade, não são bons condutores. E aí tem um uso específico que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas voltando à corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o movimento desses elétrons por um condutor. Imaginando um circuito simples, né? Uma tomada e uma lâmpada. Se eu ligo essa lâmpada na tomada e a lâmpada efetivamente acende, significa que eu tenho tensão na tomada, então eu tenho força disponível para realizar o trabalho. Se a lâmpada acendeu, é sinal que eu efetivamente estou realizando o trabalho. E já que a lâmpada acendeu, eu tenho uma corrente elétrica circulando, né, nesse circuito. Se a lâmpada tivesse queimada, por exemplo, a gente falando de uma lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada bem comum, tem um filamento interno. Se aquele filamento se rompe e o meu circuito fica aberto, eu não tenho um caminho para a circulação dessa corrente. Logo, se eu não tenho um caminho para a corrente circular, eu posso até ter tensão na tomada, mas eu não vou ter corrente elétrica. Então deixa eu mostrar para vocês aqui uma definição sobre unidade de medida e as grandezas elétricas. Nós já falamos até agora sobre tensão e corrente, né? Então, grandezas elétricas. Tensão e corrente elétrica. Tensão, a unidade de medida é volts. Corrente elétrica, a unidade de medida ampere. Sendo que o símbolo para volts é V, de ampere é A. Para a gente entender melhor o funcionamento dessas unidades, dessas grandezas elétricas,
Eu costumo fazer uma analogia com a água. A gente entender bem essa coisa de tensão, corrente, e uma coisa que a gente não está vendo, eu costumo associar isso com a água. Imagina comigo, se eu tenho de um lado de cá, do lado de cá, uma torneira, tá? Uma mangueira, aquelas mangueiras de jardim, e do lado de cá, um esguicho, né? Aquele que eu controlo o esguicho de água, e um jardim. Nesse momento, a minha torneira está fechada e o meu esguicho da mangueira também está fechado. E eu tenho jardim. O trabalho que eu quero realizar é regar esse jardim. E enquanto eu estiver com a minha torneira fechada e com o meu esguicho fechado, eu não consigo realizar o meu trabalho. Tá? Nesse momento, onde a torneira está fechada, eu não tenho água na mangueira. Então eu não tenho um potencial hídrico para realizar o meu trabalho, que é regar esse jardim. No momento que eu abro a torneira, essa minha mangueira ela enche d'água, mas o meu esguicho ainda está fechado. Nesse momento, eu ainda não consigo realizar o meu trabalho, que é regar o jardim, mas agora existe um potencial para a realização desse trabalho. A minha mangueira ela está cheia d'água. Então existe um potencial, que nesse caso é um potencial hídrico. Tem água na mangueira. Mas essa água na mangueira, ela está parada. Ela não está circulando. Ela está parada. Ela está parada porque não está saindo. Eu não estou realizando o meu trabalho. Então eu tenho potencial hídrico, eu tenho água na mangueira, mas eu não tenho uma corrente de água circulando, porque eu não estou realizando o trabalho. A partir do momento que eu abro esse esguicho e começo a regar o meu jardim, nesse momento eu estou realizando o meu trabalho. E se eu observar a mangueira, a água agora está circulando. Então eu posso dizer que eu tenho uma corrente de água circulando por essa mangueira. Se eu fizer uma analogia com um circuito elétrico, essa torneira seria um disjuntor, a mangueira seria um fio condutor, um cabo elétrico, o esguicho na ponta poderia ser um interruptor e o meu jardim poderia ser uma lâmpada. No circuito elétrico, o trabalho que eu quero realizar é acender a lâmpada. Mas vamos do início. No início, meu disjuntor está desligado e o meu interruptor está desligado. Se o disjuntor e o interruptor estão desligados, a minha lâmpada está apagada. Eu não estou realizando um trabalho. Num determinado momento, eu ligo o disjuntor, tá? Vamos voltar um pouquinho. Enquanto meu disjuntor está desligado, nesse fio, nesse condutor, eu não tenho nem tensão e nem corrente elétrica. Tensão é a força disponível, eu não tenho porque meu disjuntor está desligado, e não tenho corrente, minha lâmpada está apagada. Liguei o disjuntor. Nesse momento eu liguei o disjuntor. Então agora eu tenho tensão nesse fio. Então eu posso dizer que nesse momento eu tenho um potencial elétrico para realizar o meu trabalho. Mas se o meu interruptor está desligado, a minha lâmpada permanece apagada, eu não estou realizando um trabalho. Então eu tenho tensão, mas eu não tenho corrente. Eu só vou ter corrente elétrica no momento que eu ligar esse interruptor e minha lâmpada acender. E aí, se a minha lâmpada está acesa, eu efetivamente estou realizando um trabalho. E aí, por estar realizando um trabalho, eu tenho uma corrente elétrica circulando. Resumindo essa história toda,
Em um condutor, tá? Em um fio, eu posso ter tensão, mas não necessariamente eu vou ter corrente. Eu só vou ter corrente elétrica se eu estiver alimentando um equipamento, se tiver alguma coisa ligada nesse circuito funcionando. Agora, para que eu tenha corrente elétrica, eu tenho que ter tensão. Porque se eu não tiver tensão, aí é que eu não vou ter corrente elétrica de jeito nenhum. Então eu posso ter tensão e não ter corrente. Se eu estiver realizando um trabalho, eu vou ter tensão e vou ter corrente elétrica. Outra grandeza elétrica, outras grandezas elétricas, né? A gente ainda vai falar aqui sobre resistência e potência, que são outras grandezas elétricas importantes também. Resistência elétrica. Pouco mais atrás, eu falei dos materiais condutores, que existem materiais que são excelentes condutores elétricos e outros materiais que não são tão bons assim, tá? Eu posso citar exemplo aqui para vocês como materiais que são bons condutores. O cobre, tanto que o cobre é utilizado na produção de fios. Uma instalação elétrica, de um modo geral, utiliza fios de cobre, porque o cobre é um excelente condutor elétrico, tá? O alumínio também é bom condutor elétrico, mas se eu for comparar o cobre com o alumínio, o cobre é superior ao alumínio. O cobre é um condutor bem melhor do que o alumínio. A grande diferença entre os dois é o custo. O alumínio é bem mais barato que o cobre. Então, em determinadas situações, onde eu preciso utilizar quilômetros de cabos numa bitola maior, como por exemplo uma linha de transmissão, aquelas torres gigantescas que a gente vê, né, em alguns locais, aqueles cabos ali, a sua grande maioria são cabos de alumínio com uma alma de aço. Na verdade, essa alma de aço é só para dar resistência mecânica a esse cabo, tá? Poderia ser de cobre? Poderia. Ficaria excelente. Só que, em contrapartida, também ficaria muito caro. Muito caro. Pensar numa linha de transmissão, né, de potência, utilizando cabos de cobre, seria uma fortuna, um valor quase que incalculável. Mas na instalação elétrica de uma residência, não, né? Embora não seja um material muito barato, mas é plausível a gente fazer uma instalação elétrica com fios de cobre. Mas esses são exemplos de bons condutores, né? Eu tenho outros metais mais nobres que é melhor condutor do que o cobre, como por exemplo a prata e o ouro. São condutores melhores do que o cobre. Mas a gente não pode pensar numa instalação elétrica feita de fios de ouro ou de prata. Ficaria também extremamente caro, né? E como a nível de curiosidade, né? Comparando o ouro e a prata, quem são os melhor condutor entre os dois, assim como eu comparei o cobre com o alumínio, a gente pensa, né, automaticamente que o ouro é melhor condutor do que a prata. Mas não. A prata ainda é melhor condutor do que o ouro. O ouro é um metal mais nobre, um metal mais caro do que a prata. Mas como condutor elétrico, a prata ainda é superior ao ouro. A grande diferença, e até em uso mesmo, esses metais mais nobres são usados principalmente na eletrônica.